que você faria se encontrasse uma mulher ensanguentada, amarrada, implorando para você acabar com a vida dela? Bem ali, na porta da sua fazenda. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gideon Hale. Tenho 52 anos e sou fazendeiro. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Ela não tinha mais lágrimas para chorar. O corpo estava quebrado, a roupa rasgada, a pele marcada com roxos e cortes que sangravam devagar, misturando com a poeira seca do deserto. Mas a ferida mais profunda não era na carne, era no coração. Mara Quinn tinha apenas 24 anos, mas numa única noite ela tinha perdido cada pedaço de fé que já teve na família. O próprio cunhado dela, Caleb, tinha prometido trabalho numa cidade próxima, um emprego que traria dinheiro para ajudar ela e a irmã Elisa sobreviverem ao inverno rigoroso. Mas era mentira. Uma armadilha suja. Caleb não levou ela para trabalho honesto. Ele vendeu ela como gado para um traficante chamado Silas Crow. E o pior de tudo, Elisa acreditou em cada palavra que o marido disse. Não questionou. Não defendeu. Virou as costas e deixou a própria irmã nas mãos de um monstro. Arrastada durante a noite, Mara foi espancada, amarrada e jogada numa carroça. Cada osso do corpo dela gritava de dor, os joelhos arranhados até o sangue de quando ela pulou da carroça, numa tentativa desesperada de fuga. O ombro rasgado quando bateu no chão, sangue escorrendo do quadril. Mas ainda assim, ela correu, porque o fogo da traição queimava mais forte que o fogo da dor. Horas depois, ela tropeçou para dentro da planície aberta. A grama seca cortava seus pés descalços enquanto ela cambaleava, cada passo mais pesado que o anterior. O sol era impiedoso, batendo forte na camisa branca rasgada que grudava na pele. A respiração vinha em golfadas irregulares, a visão embaçada. E então, ela me viu, uma figura a cavalo vindo em direção aos portões do rancho. A mente quebrada dela gritou apenas um pensamento. Esse homem está aqui para me pegar. Mais um comprador, mais um demônio com pele de gente. Mara desabou no chão. A última força tinha ido embora. Ela ergueu o rosto, sujeira e suor manchando as bochechas, os lábios rachados. A voz quase um sussurro, por favor. Seja rápido. Ela esperava o tiro da pistola. Ela esperava o fim. Mas em vez disso, silêncio caiu. O cavalo parou. O homem desmontou. E ele congelou. Por que diabos esse homem não atirou? E o que ele faria com uma mulher que implorava pela própria morte? Gideon Hale já tinha visto a morte antes. Ele já tinha usado distintivo. Um homem da lei temido e respeitado em toda a fronteira. Mas aquela vida tinha acabado há muito tempo. Depois da noite em que sua esposa e filho foram assassinados. Vingança pelo caso que ele não conseguiu fechar. Ele enterrou o distintivo junto com eles. Jurou nunca mais pegar em armas em nome da justiça. Agora vivia sozinho no rancho, longe do sangue e da lei, longe de tudo. Mas ali, deitada na poeira bem nos portões da fazenda dele, estava uma jovem mulher implorando pela morte. Os pulsos amarrados, o corpo quebrado, a alma despedaçada. Pela primeira vez em anos, Gideon sentiu as mãos tremerem. Não de medo, de fúria. Ele jogou a arma no chão, ajoelhou-se ao lado dela. Com um corte rápido da faca, ele cortou a corda que mordia os pulsos dela. Puxou o lenço vermelho do pescoço e pressionou contra o quadril sangrando. Ergueu ela nos braços com cuidado, a cabeça dela caindo sem força contra o peito dele. Ela tinha implorado para ele matá-la rapidamente, mas Gideon Hale sabia que não havia nada de rápido no que tinham feito com ela. Isso não era crime por acaso, era traição, crueldade e a forma mais sombria de escravidão. E ele não conseguia desviar o olhar. O fazendeiro ficou congelado ali, no próprio portão, segurando a garota quebrada que acabava de despedaçar o silêncio do exílio dele. Ele tinha jurado nunca mais lutar, mas conseguiria virar as costas agora? O cheiro de poeira e suor de cavalo encheu o ar, enquanto Gideon carregava Mara para dentro do rancho.
A cabeça dela descansava contra o peito dele, leve como uma pena, mas pesada com o peso da tristeza. Ele deitou ela com cuidado num banco perto do bebedouro, pegou uma caneca de lata e encheu de água. Os lábios dela tremeram quando a água fria tocou. Ela bebeu como alguém que tinha atravessado o deserto. Cada gole trazia um pouco de cor de volta para o rosto pálido, mas as lágrimas nos olhos dela diziam que as feridas por dentro eram muito mais profundas do que as que ele podia ver. Por um longo tempo, Gideon não disse nada. Ele tinha vivido em silêncio por anos, e silêncio era mais fácil que palavras. Mas quando ela finalmente falou, a voz era vidro quebrado. Minha própria família me vendeu. As palavras saíram como se pesassem mais que a água que ela tinha acabado de engolir. O marido da minha irmã prometeu trabalho honesto, e ela acreditou nele. Acreditou em cada mentira. Me entregaram para um homem que compra e vende mulheres como mulas. Gideon apertou o maxilar. O lenço vermelho que tinha estancado o sangue dela agora pendia pesado nas mãos dele. Mas o que esse fazendeiro poderia fazer contra um traficante como Silas Crowe? E será que Mara conseguiria confiar nele? Mara tentou se levantar, mas a dor puxou ela de volta. A camisa rasgada grudava na pele, e ela envolveu os braços em volta de si mesma como se tentasse se esconder. Não é só o espancamento, ela sussurrou. É saber que eu não era nada além de uma moeda no bolso deles. Até minha própria irmã virou o rosto. Gideon se ajoelhou para que os olhos marcados dele encontrassem os dela. Você não é nada, ele disse, a voz firme e mais suave. Você chegou aqui, não chegou? Você lutou para viver quando outros queriam você morta. Pela primeira vez uma faísca acendeu nos olhos dela. Não era confiança, ainda não. Mas era algo próximo. Ela tinha sido tratada como propriedade, mas no rancho de Gideon, estava sendo tratada como pessoa de novo. Ele se levantou e caminhou até um armário no canto do celeiro. De dentro, puxou uma camisa limpa, algodão simples, gasto de anos de uso. Colocou do lado dela sem dizer uma palavra. Ela olhou para a camisa, depois para ele, e por um breve momento, os lábios dela tremeram como se fosse agradecer. Lá fora, o vento carregava o uivo distante dos coiotes. A terra era vasta e vazia, mas o perigo ao redor dela não tinha ido embora. Mara sabia que Silas Crowe não desistiria fácil, e Gideon sabia que o homem que uma vez jurou nunca mais lutar poderia logo ser forçado de volta para as sombras que ele tentou escapar. Porque se Silas quisesse ela de volta, ele viria buscá-la. A única pergunta era quão logo? A noite se instalou pesada sobre o rancho. Os grilos cantavam, os coiotes continuavam uivando, e na luz fraca da lanterna, Gideon sentou na velha mesa de madeira. Do outro lado, Mara tentava comer o pão que ele tinha colocado, embora cada mordida parecesse lembrá-la da dor no peito. Por anos, Gideon tinha vivido sozinho, falando apenas com seu cavalo e o vento. Mas agora, do outro lado da mesa, estava sentada uma garota que carregava mais dor do que qualquer pessoa da idade dela deveria suportar. E o silêncio entre eles não era mais reconfortante. Estava pressionando, pedindo palavras que nenhum dos dois queria dizer. Finalmente Gideon quebrou o silêncio. Eu conheço o homem que te pegou. Mara congelou, a mão parada no ar. E agora? Será que ele tinha uma conexão com Silas Crowe? Será que ela tinha caído em outra armadilha? Silas Crowe. Ele compra e vende carne humana desde antes de você nascer. E uma vez, eu tentei pará-lo. Gideon recostou, os olhos sombreados pelo brilho da lanterna. Eu era um homem da lei naquela época. Usei distintivo. Acreditei que justiça poderia vencer homens como ele. Mas eu fracassei. Perdi minha família por causa desse fracasso. Desde então prometi a mim mesmo que nunca mais lutaria. Mara olhou para ele, os olhos afiados mesmo através da exaustão. Então você vai me entregar também? A voz dela rachou, mas o olhar era firme. Gideon não respondeu na hora. Ele olhou para o distintivo que tinha escondido na gaveta por mais de uma década. O metal capturou um lampejo da chama da lanterna. Ele fechou o punho em volta dele. Não vou te entregar. Mas se vamos enfrentar Silas, não podemos fazer isso só com armas. Precisamos de provas. Precisamos da lei do nosso lado.
Ele expôs o plano devagar, com a paciência de um homem que já caçou criminosos antes. O médico da cidade registraria os ferimentos dela como evidência. As cordas e roupas rasgadas seriam guardadas, e Gideon mandaria um telegrama secreto para um velho delegado em quem ainda confiava. Mas a isca era o que fez os olhos de Mara arregalarem. Não vamos perseguir Silas. Vamos fazer ele vir até nós. Vou oferecer a ele algo que ele não pode resistir. Uma troca de cavalos raros demais para ignorar. Mara recostou, a respiração instável. Pela primeira vez, ela viu não apenas um fazendeiro, mas o homem que Gideon Hale tinha sido uma vez. Um homem que tinha tentado enterrar o passado, mas não conseguia enterrar o fogo no peito. A noite ficou calma ao redor deles. Duas almas quebradas sentadas juntas no brilho de uma lanterna. E pela primeira vez elas compartilhavam um propósito comum. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Mara, confiaria sua vida a esse homem? Pega teu café, se acomoda e deixa essa história te fazer companhia. Me conta que horas são aí onde você está e de onde você está me ouvindo. E se quiser cavalgar comigo por mais histórias como essa, considera se inscrever. À noite seguinte, o rancho estava silencioso demais. Os cavalos se mexiam inquietos nos estábulos, como se sentissem o que estava vindo. Mas será que o plano de Gideon funcionaria? Ou Silas Crow era mais esperto do que eles imaginavam? Mara estava parada na porta do celeiro, as mãos agarrando a moldura de madeira, o coração batendo mais rápido do que ela queria admitir. Gideon tinha preparado tudo. Os cavalos raros estavam amarrados perto do curral, os pelos lisos brilhando sob o luar. Uma lanterna balançava no portão, o brilho suave mas constante, o sinal perfeito para quem esperava no escuro. Além da cerca, escondidos no mato, os delegados estavam em silêncio, observando. O estômago de Mara revirou quando ela viu sombras se movendo na extremidade distante do pasto. Homens a cavalo cavalgando rápido. Na frente estava Silas Crow, o rosto afiado e cruel mesmo na meia-luz. Ao lado dele cavalgava Caleb, o cunhado dela, o homem em quem ela uma vez confiou para protegê-la. E atrás deles, a irmã Elisa, agarrando um chale contra o peito, os olhos arregalados de medo, mas ainda seguindo o marido. Os cavaleiros pararam no portão do rancho. Silas desmontou, as botas esmagando a terra seca. Onde ela está? Ele latiu. A voz carregava o peso de comando, acostumada a possuir vidas. Caleb deu um passo à frente, segurando um papel no alto. Contrato. Ele gritou. Ela nos pertence. O sangue de Mara ferveu. Ela queria gritar que não era propriedade de homem nenhum, mas Gideon levantou a mão firme como pedra, dizendo para ela esperar. Ele caminhou para frente devagar, o velho distintivo escondido no bolso, o chapéu puxado para baixo. Vocês vêm para minha terra, ele disse, a voz calma. Trazem mentiras e trazem correntes, mas essa noite vocês caíram numa armadilha da própria criação. Silas rosnou e alcançou a arma. Naquele instante, Mara puxou a corda solta do portão do curral. Os cavalos explodiram livres, os cascos martelando, poeira voando pela noite. O caos rasgou pelos homens de Silas enquanto os animais trovejavam. Tiros estouraram. Uma bala rasgou a manga de Gideon. Outra faiscou no portão de ferro. Mara se abaixou, o coração martelando nos ouvidos. Da escuridão, os delegados surgiram. Rifles erguidos, vozes gritando para se renderem. Silas xingou, atirando descontroladamente, mas seus homens vacilaram sob a investida repentina. Caleb tentou puxar Elisa de volta, mas ela gritou, dilacerada entre o medo e a verdade que finalmente estava encarando. Na fumaça e poeira, Gideon ficou de pé, pistola firme, olhos fixos no homem que assombrou seu passado. Mas seria o fim de Silas Crow? Ou a noite ainda guardava mais sangue? Os tiros desapareceram, deixando apenas o som de cavalos na distância e o estalar afiado de lanternas balançando na noite. Silas Crow estava deitado de bruços na terra, os pulsos presos apertados por algemas de ferro. Os delegados o tinham, não haveria fuga dessa vez. Caleb foi arrastado para frente também, a boca correndo com desculpas, mas ninguém se importava em ouvir. Elisa estava parada congelada,
os olhos arregalados enquanto a verdade finalmente afundava. Ela tinha acreditado nas mentiras do marido por tempo demais, e agora via o custo do silêncio dela. Ela se virou para Mara, tremendo, a voz mal mais que um sussurro. Me perdoa! A garganta de Mara apertou. A dor da traição ainda queimava. Mas ela viu a mulher quebrada parada na frente dela, e soube que raiva não curaria o que tinha sido feito. Ela deu um pequeno aceno. Não vou carregar ódio, mas também não vou deixar você me acorrentar de novo. Os delegados carregaram Silas e Caleb nos cavalos, prontos para levá-los a enfrentar a justiça que tinham evitado por tempo demais. Para Gideon, vendo aqueles homens amarrados e indefesos, algo dentro finalmente mudou. Ele sentiu o peso do passado se erguer, só o bastante para respirar de novo. Ele não tinha fugido dessa vez. Ele tinha ficado de pé e tinha escolhido proteger. Enquanto a aurora se espalhava sobre a vasta pradaria, Mara estava ao lado de Gideon na beira do rancho. A luz do sol lavava o rosto machucado dela em dourado. E pela primeira vez em dias, ela parecia mais viva do que quebrada. Você me salvou, ela disse. Não. Gideon respondeu, a voz quieta. Você se salvou. Eu só recusei desviar o olhar. Naquele momento, Mara soube que a vida dela não tinha acabado. Estava começando de novo. E Gideon, um homem que tinha enterrado seu distintivo há muito tempo, percebeu que às vezes, justiça não é sobre usar a estrela no peito. É sobre escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Então, o que podemos tirar dessa história? Talvez seja isso. Traição pode cortar fundo, mas não precisa definir quem nos tornamos. Somos mais que a dor deixada pelos outros. E mesmo depois de anos de silêncio, um homem pode encontrar sua coragem de novo. Agora quero ouvir de você. Se você estivesse no lugar de Mara, conseguiria perdoar sua irmã. E se você fosse Gideon, arriscaria sua paz para proteger alguém que precisasse de você? Se você sentiu algo nessa história, deixa um like. Ajuda mesmo. E se quiser ouvir mais histórias como essa, vai lá e se inscreve. Pega teu café, aproveita o silêncio e me conta. Que horas são aí onde você está e de onde você está me ouvindo?